Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 314. O sofrimento. A disciplina divina, segunda parte. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Marcos 8, 31 ao 33. Quando a esposa de Jó falou, Satanás falou. Quando Pedro abriu a boca, aconteceu exatamente a mesma coisa. O que tem em comum a forma de pensar da esposa de Jó e a forma de pensar do apóstolo Pedro? Ambos acreditam que um Deus de amor não pode permitir a dor. Observe nosso texto. O que é pensa nas coisas de Deus? O que significa pensar como Ele? Não é preciso especular. O texto diz abertamente. Como começa a passagem? Jesus está diante dos seus discípulos e prediz abertamente seu futuro. Menciona 3 coisas que lhe vão acontecer e uma 4ª que Pedro é incapaz de ouvir. Qual é a resposta do apóstolo ao escutar o futuro que espera Jesus? Começou a repreendê-lo. Sério? Pedro corrige o próprio Rei do Céu. Não, Senhor, não permita que te sucedam esse tipo de coisas. Qual é a resposta de Jesus ao conselho de Pedro? Obrigado por pensar na minha dor. Parabéns por ser tão sensível. Fico feliz de que seja tão compassivo. Não, Jesus diz a Pedro que é um instrumento de Satanás. Você está pensando errado. Você não pensa nas coisas de Deus. O que é pensar como Deus? Primeiro, está disposto a padecer muitas coisas. Segundo, está disposto a ser rejeitado. E terceiro, está disposto a morrer. Estas 3 coisas que Pedro quer evitar que Jesus passe são as mesmas 3 coisas que queremos evitar em nossa própria vida e também na vida daqueles que amamos. Mas você percebeu que Pedro esqueceu uma 4ª? Aspirar e valorizar a vida ressuscitada. Nota o detalhe. Pedro repreende a Jesus de maneira privada. Jesus repreende a Pedro de maneira pública. Por quê? A razão é óbvia. Quer que o resto de seus discípulos escutem a repreensão. Como repreende? Ressaltando que sua forma de pensar é incorreta. O que é, pois, pensar nas coisas dos homens? Primeiro, não está disposto a padecer muitas coisas. Segundo, não está disposto a ser rejeitado. Terceiro, não está disposto a morrer. E 4º, não desejar nem valorizar a vida ressuscitada. Sejamos honestos. Quem se levanta pela manhã dizendo: "Hoje quero padecer muitas coisas, hoje quero aprender a ser rejeitado, hoje quero aprender a morrer"? Percebe que essa não é nossa forma natural de pensar? Mas o que é necessário para ser paciente? O que é necessário para servir a outros? Para mostrar amor incondicional ou para amar aqueles que buscam o nosso mal? Cada uma dessas coisas. Um detalhe não menor. Lembra as 3 tentações de Satanás quando Jesus está no deserto? Primeiro, não é preciso estar disposto a padecer. Pare de sofrer e converte em pão essa pedra. Lucas 4:3. Segundo,
Não é preciso estar disposto a ser rejeitado. Eu te darei a glória de todos os reinos. Lucas 4:7. Não é preciso estar disposto a morrer. Lance-se do templo e que os anjos te segurem. Lucas 4, versículo 10. Não sabe o que diz Lucas 4:13? Tendo terminado estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Quando foi esse momento oportuno? Quando Pedro lhe aconselhou: pare de sofrer. Embora tarde, Pedro aprendeu a lição. Como vimos ontem, muitos anos depois desse incidente, ele teve que aconselhar um grupo de cristãos exilados em meio à sua dor. Sabe o que ele disse? Sim, agora sofrem, mas não esqueçam, tem algo inestimável reservado no céu. Leia 1 Pedro 1, do 3 ao 7. Vale a pena para orar e meditar ao longo do dia. O mundo rejeita a dor. Deus a usa. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.